A paz do Senhor. Eu sou a pastora Viviane Luciana e eu trago a mensagem de Deus para você, que se encontra em Efésios 3, versículo 20, que diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Nós vemos aqui onde o apóstolo Paulo ele enfatiza sobre o poder de Deus em nós, sobre a abundância daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que nele opera. Isto é, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Quantas pessoas não têm apropriado desta palavra, não têm crido nesta palavra? E a palavra do Senhor nos relata que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos nos apropriar da palavra para combater as astutas ciladas do adversário, as mentiras do adversário. Porque o adversário, ele lança o jugo da mentira, muitas das vezes, em muitos cristãos, para que eles venham perder a fé, perder o ânimo, perder as forças, a coragem, o vigor, a determinação de andar em consagração diante de Deus. A palavra do Senhor nos relata que o adversário de nossas almas é o pai da mentira. E muitas das vezes ele tem gerado no cristão a incredulidade através de cochichos e setas malignas que ele não vai conseguir, minando a sua fé, o seu ânimo, a sua disponibilidade diante de Deus. Nós precisamos apropriarmos da palavra de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus, da eficácia do poder de Deus sobre nossas vidas, que é infinitamente mais do que pensamos e pedimos. Quantas vezes a pessoa deixa de apropriar da palavra para apropriar da mentira? O adversário vem muitas das vezes insistindo, dizendo na sua alma: você é fraco, você não vai conseguir vencer essa prova, essa perseguição, essa tentação, esse levante. Este comando negócio, este comando este vale, esse deserto, esse propósito, esse projeto que você tem construído em Deus. Mas eu quero te dizer algo: tudo é possível aquele que crê. Eu quero te dizer que sem fé é impossível agradar o Senhor. Mas quando você apropria da palavra, você vence o mal. Quando você apropria da palavra, você vence a tentação, as perseguições, os levantes, as obras ao contrário. Quando você se apropria da palavra, você aniquila as obras do adversário. Deus tem reservado para mim e para você coisas abundantes no Espírito. Deus tem reservado para mim e para você o êxito. Mas quantas vezes você tem se entristecido porque o adversário tem falado: você não vai conseguir. Já passou do tempo. Quanto tempo você já esperou? Quantas vezes você já se prostrou e orou e adorou? Eu quero te dizer algo: é necessário que você persista para que você também veja a promessa de Deus se cumprir na sua vida. A Bíblia fala que muitos que estavam no deserto pereceram e não entraram na terra prometida porque desanimaram, porque se rebelaram, porque desobedeceram, porque creram nas mentiras do adversário. E fizeram também com que eles olhassem para trás, olhe para frente, olhe para o alvo que é Cristo,
Olhe para a carreira que vos está proposta em Cristo Jesus. Como diz a palavra do Senhor, deixai todo o embaraço e o pecado que tão de perto vos rodeia e correi-vos para o alvo que é Cristo e para a carreira que vos está proposta. Quantas pessoas têm deixado de dar glória a Deus para se lamentar e até maldizer diante de provas e cedidos diante de tentações, não sabendo combatê-las. Como que a gente vai combater a tentação? Tendo diligência espiritual, tendo uma vida de consagração, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de leitura da palavra, pois a palavra do Senhor nos relata: o meu povo perece por falta de conhecimento da palavra. Você precisa conhecer a palavra e se apropriar da palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz em Tiago 1, versículo 14 e 15: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tem pessoas que têm morrido espiritualmente por causa do engano e da mentira de Satanás. Muitas das vezes a pessoa pensa que o pecado em si só é o adultério, a prostituição, a lascívia. Mas quando você deixa criar dentro de você raízes de engano, de desilusão, de incredulidade, de medo, de desânimo, isso também é pecado. E isso também gera morte para a sua alma. Busca em Cristo Jesus as armas espirituais para você vencer as guerras espirituais, os principados e hortes malignas, para você vencer o pecado, o engano, o mundo, a malignidade. Deus é vida e vida com abundância. Jesus é vida e vida com abundância. O Senhor quer fazer com que a glória dele, o poder dele, a virtude, a autoridade, a graça dele seja abundante em você. E que você possa ver que ele tem o poder de fazer muito mais do que você tem pedido e tem pensado. A palavra do Senhor, ela é cheia do Espírito Santo de Deus. E quando você profere a palavra, Satanás foge. Quando Jesus estava no deserto, Jesus usou a palavra contra Satanás. E Satanás deixou Jesus. Satanás ausentou-se da presença do Senhor. A palavra do Senhor nos diz em Jeremias 29, versículo 11 e 14: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar aos vossos cativos. Quando nós buscamos o Senhor, nós vamos alcançar aquilo que Ele tem para nós, que é muito mais do que os nossos pensamentos. Ele trará paz, Ele trará o melhor, a bênção para as nossas vidas. Ele restaurará o seu povo do cativeiro. Ele é poderoso para fazer abundantemente mais, infinitamente mais. A palavra do Senhor nos relata em Filipenses 1,6: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Creia, creia nas promessas do Senhor. Creia no que a palavra de Deus relata, que você não é fraco, você é forte para vencer o engano, a desilusão, a decepção, a amargura, o pecado, a frustração. Você é forte para vencer a carnalidade. Você é forte para vencer o adversário que lança setas e dardos inflamados para te paralisar espiritualmente. Quantas pessoas estão paralisadas não somente de uma vida plena na presença de Deus, em consagração e santidade, mas estão com seus chamados
estagnados, alguns até enterrados. Por quê? Porque o adversário semeou na sua mente, no seu coração, muitas vezes dizendo: você não vai conseguir vencer. Você não vai conseguir prosperar, você não vai ter êxito, você não tem chamado para pregar, você não tem chamado para cantar, você não tem chamado para isso, para aquilo. O adversário é o pai da mentira. Não acredite nas mentiras de Satanás, mas acredite que Deus é poderoso para fazer em ti aquilo que Ele deseja. A palavra do Senhor nos relata em Coríntios 1, versículo 26, 1 Coríntios 1, versículo 26 e 27, que diz: porque vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus é o Todo-Poderoso. É Ele que te dará estrutura, alicerce, poder, unção, virtude e sabedoria para ministrar os dons e o chamado que Ele tem na sua vida. Se aproprie da palavra do Senhor, porque o Senhor já te elegeu, o Senhor já te escolheu. Então cumpra aquilo que Ele determinou para a sua vida. Ande segundo o propósito que Ele escolheu para ti. Deus tem novidade de vida para você todos os dias. Então esqueça o passado de dor. Se liberte de prisões que amarram e aprisionam a sua mente e o seu coração, para que você não sinta a glória de Deus. A palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Deus, Ele aperfeiçoa o poder dele na fraqueza. É na fraqueza que Ele te dará fortaleza. Assim como Ele foi com Josué, como está escrito em Josué 1:5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aqui Deus está falando com José, em Josué 1:5. Mas nós podemos ver que Deus também é presente nas nossas vidas e Ele nos garante essa vitória, que Ele é conosco, que Ele jamais nos deixará, que Ele jamais nos desamparará. Comanda Gandarácia, o comanda bastou, comanda Rácia. Ele é muito mais do que as limitações humanas. Diante de batalhas, de guerras espirituais, Ele vai derramar sobre você o poder dele. A abundância da glória, do poder, da autoridade. É somente você fazer o que está escrito em Tiago 1:5. Pedi e dar-se-vos-á. Buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Aliás, Mateus 7:7. Então você precisa crer nessa palavra que está em Mateus 7:7 e começar a pedir, e começar a buscar, e começar a bater. Senhor, eu preciso do teu poder, eu preciso da tua unção, eu preciso da tua glória, eu preciso da tua autoridade, eu preciso de renovo, eu preciso de restauração, eu preciso de restituição. E Deus te dará êxito, porque Ele é fiel, porque Ele é justo, porque Ele é aquele que começou a boa obra e há de terminar, porque Ele é aquele poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera através do Teu Espírito Santo. Então busque o Espírito Santo de Deus e seja cheio do Espírito Santo de Deus, que Deus trará sobre a sua vida a capacitação para vencer a malignidade a qual te cerca.
Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus.